Olá a todos e todas, eu sou Aruana Brianese e você está ouvindo mais um episódio do podcast do Sim e Não, o programa semanal sobre os bastidores da política, sempre com um entrevistado especial para deixar você mais informado. Nesse episódio, estou acompanhada do editor do Acritica.com e do Sim e Não, Dante Graça. Olá, Aruana, olá a todos e todas. E também da editora do Sim e Não, Luana Carvalho. Olá. Tudo bom? Então, a gente começa hoje aqui com um assunto que tem tudo a ver com o podcast, que é política, né? Estamos a menos de 8 meses das eleições gerais, marcadas para o 2 de outubro, e o programa hoje faz um mergulho nesse tema, entrevistando a primeira mulher pré-candidata ao governo, a defensora pública e ex-secretária Caroline Braz, a Carol Braz. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aí nos acompanhando. Carol, eu quero começar perguntando para você em relação à sua pré-candidatura, né? Recentemente você se filiou ao PDT e o partido manifestou a intenção de lançar seu nome para disputar o governo do Amazonas este ano. Você também fez um movimento parecido em 2020, na eleição para a prefeitura, né? Você chegou a se afastar, mas em cima da hora ali, o PSC, que era o seu partido na época, acabou desistindo da disputa e você, né, agradeceu o apoio, já tinha toda uma mobilização, mas acabou não saindo candidata. A minha pergunta o que tem de diferente nesse cenário de agora? E você se preparou para a possibilidade de depois não ser candidata, o PDT, sei lá, desistir, compor com outro partido? Aruana, eu vejo que naquele momento eu acredito muito em Deus e vejo que ali realmente foi um livramento. Hoje eu me sinto espiritualmente mais preparada, porque realmente eu não venho de uma carreira político-partidária, eu venho da carreira da justiça. Então uma candidatura era algo realmente novo para mim. E a partir dali foi quando a gente veio realmente amadurecendo essa ideia e onde desde nós não paramos de estar dentro das comunidades, vendo a realidade. Como defensora, eu sou defensora há 16 anos, então eu já tenho esse trabalho bem próximo ao povo e a gente percebeu um respeito muito grande do PDT quando o presidente nacional vem até Manaus, faz um convite para que eu seja pré-candidata ao governo e também faz o convite para o Senado, para o Luiz Castro. Então, e depois disso nos convida para participar da Convenção Nacional, onde foi feita a apresentação do candidato à presidência, Ciro Gomes, e nos dá ali todo um destaque de compor a mesa e de mostrar que realmente o PDT tem o Amazonas como pauta prioritária do partido. Então isso nos deixa muito confortáveis e nos deixa realmente muito seguros de que é uma candidatura realmente real, de que o partido realmente está apostando. Então a gente não vê que hoje muitas pessoas têm aquele trauma, né? Aquele trauma, poxa, a Carol vinha, e hoje a gente vê que todas aquelas pessoas que estavam naquela esperança, naquela expectativa, hoje depositam ainda mais essa confiança e essa força de dizer, Carol, aquela não era a hora, mas agora chegou realmente a tua vez, chegou a nossa hora. Você usou uma palavra que é forte, quando você falou que foi um livramento, né? Qual foi esse livramento especificamente, né? Por que não ter sido candidato naquele momento você considera um livramento? Porque naquele momento eu vinha como secretária do governo, apostei muito, queria muito realmente que o governo desse certo, fiz um trabalho na secretaria muito sério, um trabalho que foi reconhecido, mas no momento de lançar a candidatura, a rejeição ao governo estava altíssima. Então, naquele momento, eu poderia pegar uma rejeição que não era minha. Então, os eleitores olhariam e diriam, nossa, ela é uma secretária do Estado e está sendo candidata. Então, toda a rejeição para pastas do governo que não eram ligadas a mim, estariam na cabeça a população poderia jogar essa rejeição ao governo na nossa candidatura. Então, realmente, eu disse, não era o momento certo, porque hoje eu quero que as pessoas conheçam a Carol pelo trabalho da Carol. Não eu trazer uma rejeição de condutas que eu não tive nada a ver, de condutas das quais eu não participei. Então, depois que eu saio, peço para sair do governo,
continuo fazendo a minha atividade de defensora e hoje eu percebo que as pessoas conseguem realmente identificar todo o meu trabalho, o meu histórico de vida e perceber que ali foi um momento, uma aposta que eu e muitos amazonenses fizeram, mas que tudo tem a hora certa. E o amadurecimento, todo o amadurecimento de conhecimento teórico, conhecimento prático e o que eu considero muito a questão também do amadurecimento espiritual para estar preparada para essa batalha, que além de ser uma batalha política, ela também é uma batalha espiritual. Então, pelo jeito que você está falando aí, em relação a uma análise já bem crítica do governo, o fato de ter sido secretária não vai te pautar ou te podar de na campanha apontar erros da atual gestão, né? Essa tua postura, tu está preparada para bater de frente com o Wilson Lima, que provavelmente é candidato à reeleição e vai estar, né, disputando com você? Com certeza. Tudo que eu achar que é correto, eu sou muito justa. Então, pode haver situações que eu diga, isso foi um acerto. Porque você já esteve lá dentro. Já né? estive então, lá dentro. Que tem até uma questão, né? Então, tanto você quanto o próprio Luiz Castro, né? Candidato ao Senado do PDT também, né? Os que dois também, principais nomes. Sim, mas eu sou muito justa. E eu também não me omito quando eu vejo que algo está errado e que algo está prejudicando a população. Quando a gente decide fazer direito, a gente decide porque a gente quer fazer justiça. E por um momento eu passei até num concurso de juíza, achava que como juíza eu poderia fazer mais essa justiça, sempre imbuída desse intuito de realmente fazer justiça pelas pessoas. E percebi que a carreira da defensoria é onde eu tenho a maior possibilidade de fazer justiça para quem mais precisa. Porque hoje a população mais carente é quem mais sofre a violação de direitos e que na maioria das vezes quem viola o direito dessa população é o próprio Estado. Então por isso que eu digo, se houver sempre pautando a minha conduta na coerência, na ética e na verdade. Se algo que eu não concordo, eu vou dizer que eu não concordo. Se existir algo que eu diga, isso daqui foi bem feito, tanto que na elaboração agora do nosso plano de governo, que está sendo construído, ouvindo as comunidades, ouvindo pessoas técnicas, nós adotamos qual teoria, partimos de qual princípio? Aquilo que dá certo precisa continuar. Aquilo que está errado precisa ser extirpado, mas a gente não vai fechar os olhos para práticas que foram práticas que deram certo, práticas que principalmente estão ajudando a população. Carol, você falou sobre enfrentar batalhas, né? Você hoje é a primeira pré-candidata ao cargo majoritário aqui no Estado. Como tem sido essa receptividade no meio político que a gente sabe que, infelizmente, ainda é tomado por homens? A gente percebe que hoje as mulheres não se enxergam na política porque nós não temos muitas referências. Então, essa é a grande dificuldade. Hoje, a gente vê que muitas decisões são tomadas, às vezes, homens se reúnem numa mesa de bar e tomam as decisões. Então, as mulheres acabam ficando excluídas de alguns processos. Mas a gente percebe o quê? Que muitas mulheres estão percebendo, principalmente agora na pandemia, que países liderados por mulheres foram os países que deram as melhores respostas à crise da pandemia. Mostraram que tem sensibilidade e, principalmente, que a mulher tem firmeza e rapidez na tomada de decisão. Foram 3 critérios que tornaram esses governos vitoriosos. Então, a nossa esperança é que, de repente, a nossa participação, nós, no governo, consigamos mostrar para as mulheres aquilo que a gente sempre defende. Homens e mulheres precisam trabalhar unidos. Nós precisamos aumentar a nossa representatividade. E então, a mulher pode estar onde ela quiser, e essas mulheres a gente espera realmente, com a nossa pré-candidatura, atrair mais mulheres para comporem conosco as chapas para deputadas estaduais, deputadas federais. Quem sabe tenhamos até outras candidatas, outras pré-candidatas também ao governo do Estado. Eu acho que a mulher ela está hoje percebendo que ela tem e ela pode sim estar onde ela quiser, porque nós temos as competências da mesma forma que os homens.
mulheres. Inclusive, a minha segunda pergunta era justamente sobre isso. Como é que está sendo a construção das chapas, assim, principalmente em nomes de mulheres, nomes femininos? Você já tem algum nome para adiantar ou ainda está nessa fase de construção mesmo? Também, ou a vice. Olha, eu te confesso que nós estamos tentando montar uma chapa paritária. Metade homens e metade mulheres. Isso já seria algo bem inovador. E tenho conversado com muitas mulheres. Isso tanto para a Assembleia quanto para a Câmara. Para os dois. Para os dois cargos federal e para os dois proporcionais. E aqui estadual também. E temos conversado com muitas mulheres e é interessante ver que quando elas percebem, puxa vida, a nossa pré-candidata é uma mulher, elas se sentem encorajadas. A gente tem conseguido perceber esse feedback de que elas dizem, puxa vida, sabendo que a gente tem uma pré-candidata ao governo mulher, a gente sabe que a gente não vai ser prejudicada no repasse de recursos, na questão da distribuição. Só 2 segundos na TV, assim. E foi feito um estudo de que colocavam as mulheres no horário da tarde e os homens no horário da noite, no horário nobre. Ou seja, vamos cumprir a cota, mas a gente coloca a mulher no horário que ninguém vai ver. Então, isso são condutas que não são ilegais, mas que estão ali, são imorais e são totalmente prejudiciais às mulheres. Então, não sei se vamos conseguir fechar essa chapa paritária de metade, porque é esse o recado que a gente quer passar. Que não existe superioridade feminina, não existe superioridade masculina, de que nós precisamos realmente compor de forma unida a nossa representatividade da sociedade. Hoje, se a gente olha para a nossa Câmara de Vereadores, por exemplo, dos 41, temos apenas 4 mulheres. Então, decisões que, de repente, afetam mais as mulheres, essas decisões acabam sendo tomadas por uma maioria masculina. O ideal seria o quê? Vamos unir, vamos estar em número igual para que a gente possa debater tantos assuntos de interesse masculino e feminino, que é o interesse o quê? No final, o que importa? É o interesse da sociedade. E a sociedade é composta por homens e mulheres. Você falou dessa questão dos homens reunidos tomando decisões por mulheres, fez a relação com a mesa de bar. E aí eu vou jogar para um ponto que a gente até tem mulheres que eventualmente conseguiram mandatos de destaque, né? Bem menos, obviamente, bem menos do que homens, mas a gente não tem, assim, pelo menos, acho que excetuando a ex-deputada Vanessa, mulheres que tenham sido figuras centrais no partido, né? Nessa organização político-partidária. O PDT está te oferecendo isso? Como é que está esse teu posicionamento na estratégia do partido em si? Todas as decisões eu tenho tomado junto com o presidente estadual, Flávio, que está aqui. Então, todas as escolhas, estamos agora numa parte bem importante do partido, que é montar os diretórios municipais. Então, são escolhas que estão sendo tomadas em conjunto, ou seja, não é aquela situação do partido pega, coloca uma mulher, mas as decisões são tomadas e a mulher depois só é comunicada. Isso é totalmente diferente. Então, a gente realmente tem participado de todas essas decisões para que essa candidatura realmente seja uma pré-candidatura com o apoio de mulheres e para que as mulheres sintam realmente que elas terão voz no partido e que se a gente conseguir realmente trazer, e aproveito aqui que a gente quer trazer mulheres que tenham o nosso pensamento, mulheres com pensamento progressista, que defendam realmente a pauta da educação, do trabalhismo, que se sintam acolhidas no nosso partido, porque realmente nós queremos fazer a renovação no nosso estado do Amazonas. Eu fiquei curiosa, você falou um pouco sobre a questão de que você encontrou na defensoria, né, um lugar para conseguir fazer justiça, que era o que te movia. Agora, esse passo para a política tem a ver com isso também? O que te fez querer entrar para a política e o que te faz querer continuar, né? Você ainda não experimentou isso, né, para valer, vamos dizer assim, mas já teve alguns ensaios, já está, como você mesmo falou, nos bastidores ali, trabalhando, reunindo, né, ouvindo. Está sendo bom? Você está encontrando o que você estava procurando? Sim, eu percebo que a Defensoria é, para mim, uma das instituições de maior garantia do Estado democrático.
porque nós damos voz àquela parcela da população que está totalmente excluída dos seus direitos. E nós, como defensores, estamos sempre instigando e acionando o poder público para que haja o respeito desses direitos. E nós estamos vivendo momentos de muita injustiça. Então, hoje, por que Carol decidiu, né, aceitar esse pedido? Poxa, Carol, precisamos de uma pessoa com sensibilidade que nos represente, porque chega uma hora que é preciso romper com um sistema que é um sistema opressor, um sistema que vem maltratando as pessoas. Como defensora, eu posso fazer muito. Eu posso ajudar individualmente, posso ajudar em questões coletivas, mas eu não tenho como mudar a situação. Eu só tenho como resolver situações pontuais. A política nos traz a possibilidade de efetivamente transformar a sociedade. E eu não vou estar só agindo para defender o direito, porque enquanto eu defendo o direito de A, B e C, o direito do D, E e F continua sendo violado. E isso nos gera incômodo e desconforto. Então, realmente, para poder fazer mais, a política é o canal que possibilita essa real transformação, essa mudança e essa possibilidade de termos realmente uma sociedade mais justa, mais ética, com mais igualdade e, principalmente, que esse desenvolvimento seja um desenvolvimento para todos. E, como defensora, amo a defensoria, gosto da defensoria e acredito que a gente pode trabalhar em parceria e fazer muito mais. Tem um histórico recente, obviamente, né, a gente tem, na verdade, um vice-governador defensor público, né, que acabou perdendo o protagonismo, não ocupa espaço hoje, né, tá a parte desse processo da gestão. Você teme, de alguma forma, que essa experiência não resolutiva, né, de um defensor, por mais que estivesse ali na vice-governadoria, acabe também, de alguma forma, impactando a tua gestão? Se tu for eleita, claro, na questão da candidatura? Eu acho que ali ele estava num momento onde ele não tinha muita liberdade para fazer a tomada de decisões. Então não tem como se medir, por exemplo, o que um defensor fez quando chegou à vice-governadoria. Então não sei o que aconteceu dentro do governo, mas sei que ele não estava na posição de tomar as decisões. Então isso já mostra que não tem como fazer uma comparação em virtude da diferença dos cargos mesmo. Falando em defensoria, entre 2018 e 2021, o repasse, né, para a instituição saiu de 92 milhões para 186 milhões. Esse dado foi divulgado ontem pelo deputado Serafim Correia. Você acha que ainda há espaço para avançar nesse repasse? Você acha que a defensoria deve ser maior e por quê? Acredito que ainda há necessidade de avançar. Para você ter uma ideia, o quadro de defensores hoje é muito defasado. Então, nós temos hoje o Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública. Quando a gente observa o orçamento do Poder Judiciário, é quase 3 vezes o orçamento da Defensoria Pública. Ministério Público, 2 vezes o orçamento da Defensoria. Então, para que essa população do interior tenha realmente acesso a um defensor público, é preciso que a defensoria também avance nos seus recursos para poder chegar até esse público. Então, a gente não pode dividir um defensor por juiz, porque a atuação do defensor ela não é exclusivamente judicial. Não é uma vara, um defensor, porque existem defensores que estão para causas da coletividade, causas da saúde, causas do consumidor, que não existe uma vara específica. Então, há sim necessidade de investimento. Por quê? Porque a defensoria é o órgão que defende a população que não tem condições de constituir um advogado. E agora, Aruana, na pandemia, infelizmente, a nossa população sofreu aí muita perda de renda e esse é um momento em que a defensoria tem atendido um público que antes não era público da defensoria. As pessoas tinham o seu emprego, agora perderam o emprego e às vezes precisam ingressar ali até mesmo para garantir uma indenização, para garantir um recurso para o seu sustento e não tem condições de pagar um advogado. Então, agora, mais do que nunca, a defensoria precisa crescer ainda mais.
Eu fiquei curiosa também, você falou em relação ao governo, que o que está certo tem que ser apontado, o que está errado também será apontado. Você tem como dizer para a gente hoje, se fosse hoje já o primeiro debate, o que você poderia dizer como errado? O principal erro desse governo? Nossa, eu tenho muitas críticas ao governo. Eu vejo a questão da segurança algo muito grave, onde a gente viu o secretário de segurança ser preso em virtude de utilizar a estrutura, a máquina do governo, que era para ser a inteligência voltada para proteger a população. A segurança usou a sua inteligência para proteger os bandidos. Delegado Samir Freire, só para quem não está lembrado da operação, né? Então, assim, a segurança é algo que mexe com todos nós, mexe com toda a sociedade. Então, acho que a segurança é um ponto. A questão da educação, eu defendo muito a educação. Nós, nessa pandemia, vivemos uma dificuldade muito grande para que as crianças acompanhassem a aula online e nós não vimos nenhuma atuação efetiva do governo para garantir que as crianças da periferia, para que as crianças dos municípios, para que aquelas famílias que não tinham acesso à internet tivessem condições de que essas crianças pudessem estudar. Então, como que hoje o governo do estado vai dizer que o filho de uma pessoa que não tem renda vai ter a mesma oportunidade do filho da classe média? Então, hoje, em virtude dessa disparidade, nós estamos vivendo um apartheid tecnológico, um apartheid social, onde quem tem condição consegue estudar. Quem não tem condição, a educação ficou totalmente abandonada. Então, essa é uma crítica muito grande que eu faço, porque não houve nenhuma medida, como, por exemplo, resolver a questão da internet para essas famílias, distribuir ali equipamentos para que essas crianças pudessem ter acesso a essas aulas. A gente não viu nada. Então, esse é um dos grandes... Nós vamos partir deste princípio de que atrasamos muito e que vamos precisar, a partir do ano que vem, a nossa educação tem que ser uma educação que vai superar esse atraso que nós estamos pegando hoje. Queria tocar em alguns pontos aqui, olhando como alguém que teve dentro do governo também e já lançou a pré-candidatura. A gente sabe que tem muito, historicamente na política, quando há esses lançamentos de pré-candidaturas, os outros candidatos que já estão melhores posicionados vão ali, chamam para uma conversa, tentam chamar para ser vice. Houve alguma procura de algum dos outros candidatos que estão aí colocados para uma conversa com você, para, de repente, um convite para ser vice? Teve isso em algum momento, desde que você, de fato, confirmou a pré-candidatura? Não. A gente vem caminhando realmente, construindo a nossa pauta. Não estamos conversando com nenhum outro partido para esse tipo de composição. A Aruana tinha perguntado se a gente já tinha o vice ou a vice, né? Nós temos conversado com algumas pessoas, mas assim, nada que a gente já Dentro possa... do próprio PDT? Dentro do PDT e às vezes até mesmo fora do PDT. Mas ninguém que a gente possa ainda falar, e é algo muito cedo também a se identificar. Mas o que a gente foca agora realmente é em mostrar o nosso trabalho, mostrar o nosso planejamento que está sendo feito e, a partir daí, começar a crescer e começar a realmente mostrar que temos uma pré-candidatura bem sólida para tirar aquele estigma de que para a prefeitura tirou, o partido veio e tirou a candidatura. Então, mas agora... essa questão de ser vice numa chapa é uma possibilidade que você descarta? Ou se houvesse uma aproximação e um convite, você estudaria? Em que caso seria estudado? Eu acredito, Aruana, que hoje o que nós queremos mostrar que existe um novo caminho para o Estado. Então, os nomes que estão postos são nomes que já estão consolidados. E o que nós queremos é mostrar, principalmente, a diferença de uma candidatura feminina, de uma candidatura preparada, de uma mulher que vem da justiça, de uma mulher concursada, que tem preparo técnico. Então, hoje, a gente não cogita essa questão de ser vice em nenhuma chapa, porque o que nós queremos mostrar é que existe, sim, outra alternativa e de que o partido está disposto a apostar nessa inovação. Certo. A gente vai agora, já estamos caminhando para o fim do nosso programa, para a nossa sessão Sobe e Desce. A gente tem aqui no podcast, a gente faz
uma simulação da coluna que sai todo dia no jornal, que a gente sobe e desce alguém. Então, o sobe representa algo positivo, uma personalidade, pode ser um coletivo, uma situação, e o desce é alguma coisa negativa, né, o oposto. E a gente sempre pede para o convidado fazer um sobe e um desce. Se você fosse hoje a editora da coluna, quem sobe? Quem sobe, eu subiria o casal de defensores populares, Luiz Koderk e Lúcia Tavares, que aprenderam na defensoria, no nosso curso, a defender os direitos da comunidade e que já estão aí na prática defendendo os direitos da população que vem sendo aí prejudicada com o novo sistema de energia. Então, esse casal precisa realmente desse reconhecimento. Eles abraçaram a causa e eu fico muito feliz, né? Porque eu digo, puxa vida, um curso que a gente fez para capacitar pessoas do povo, não era para pessoas formadas em direito, e eles já estão aí mobilizando toda a sociedade e mostrando que os direitos precisam ser preservados. E quem desce? Aí vai descer a companhia de energia, que precisa ouvir essa população, que precisa abrir as portas a um diálogo, que precisa verificar onde o sistema pode ser revisto, onde não. Então, é preciso, a companhia de energia estaria no desce pela falta de diálogo e pela imposição de um sistema que está trazendo aí muitos prejuízos. Só antes da gente fechar, só para uma perguntinha que ia passando por aqui, só para a gente não deixar isso escapar. Você teve, né, com o Ciro Gomes lá nacionalmente, lá em Brasília, no lançamento da candidatura dele, né, e da sua também. Tem alguma previsão de vinda para cá, né, dele para cá, para o Amazonas, já que você mesmo falou, e o próprio presidente Carlos Lupe falou também, né, que o Amazonas era visto como prioritário. Ele tem alguma agenda marcada já para cá, para o estado? A gente tem já a conversa, só não marcamos a data, mas em breve o presidente Lupe estará aqui, Ciro Gomes também estará aqui. Neste domingo estou indo a São Paulo já gravar um vídeo nacional do partido, né? Acredito que para o Dia da Mulher, aquelas a gente já, né, das inserções. Então a gente tem mantido um diálogo muito bom e só estamos aguardando aí a gente compatibilizar as agendas, mas em breve teremos os dois aqui em Manaus. Traga ele aqui, por favor. Com certeza. O PDT vai ter candidato a governador em quantos estados? Já tem um cenário desenhado em relação a isso? Já, o partido tem a candidatura presidencial, 8 candidatos a governo e 5 candidatos a Senado. E a gente percebe a importância que o partido tem dado ao Amazonas por montar, né, ter uma pré-candidata ao governo e um pré-candidato ao Senado. Então isso mostra, e pela própria conversa com o Ciro, a gente percebe a importância que é dada ao Amazonas. E é o que realmente nós queremos construir nesse projeto. Hoje a gente tem o Amazonas, quando você viaja, a Amazônia desperta uma curiosidade muito grande. O Amazonas é um ponto onde todos querem conhecer. Então, para o exterior, o Amazonas é o foco do Brasil. E nós precisamos mostrar que dentro do Brasil a importância do Amazonas. Então, esse é o nosso desafio e é isso que nós vamos fazer. Mostrar para o resto do Brasil o valor do Amazonas, o tamanho do Amazonas e o quanto nós vamos crescer. Perfeito. A gente chegou então ao fim desse episódio. Quero agradecer a presença da nossa entrevistada e lembrar a você que nos ouve ou nos assiste, né, que toda semana tem episódio do Sim e Não nas plataformas digitais. Acessem também o site simnão.com.br para saber informações sobre a política e nos sigam nas redes sociais. A gente está no Instagram e está no Twitter. Está no Twitter, tá? Estamos. Então tá. Tchau, tchau e até a próxima. Obrigada, tchau, Carol. gente. Tchau, gente. Obrigado, até Carol. a próxima. Obrigada, gente.